Parte 13. O jogo de ganhar e perder. Uma vez, quando minha filha Flor tinha 3 anos, ela quis ir caminhando até o mercado em vez de ir no carrinho. Então fomos andando mesmo. Na volta, ela simplesmente parou e sentou nos degraus da entrada de outra casa. Meu instinto foi pensar: ah, não, porque na minha cabeça eu estava mais no futuro do que no presente. Já estava pensando em guardar as compras para poder relaxar e descansar. Não estava nos meus planos descansar no caminho de casa, mas Flor estava descansando naquele momento. Então percebi que não importava a hora em que chegássemos em casa. Coloquei as sacolas no chão e me agachei ao lado dela. Flor estava olhando para uma formiguinha que seguia uma rachadura na calçada. Às vezes o bichinho desaparecia dentro da rachadura e então saía de novo. Fiquei olhando com ela. Um senhor de idade chegou perto de nós e perguntou para mim: ela está ganhando? Entendi na hora o que ele quis dizer. Ele queria saber se na batalha de vontades entre mãe e filha ela estava conseguindo o que queria a minhas custas. Eu conhecia esse ponto de vista dos mais velhos. Meus pais acreditavam nele a ponto de pensar que se uma criança conseguisse demais o que queria, fosse o que fosse, seria ruim para eles. Mas você e seus filhos estão do mesmo lado. Vocês querem se sentir contentes em vez de frustrados. Querem conviver bem e se comportar bem. O velhinho sorria para nós com o ar de quem sabe das coisas. Só estava tentando ser simpático, por isso não discuti. Não disse algo como estamos numa relação, não numa batalha. Respondi apenas: estamos observando uma formiga. E retribuí o sorriso. Ele seguiu seu caminho e a formiga também. Eu e Flor nos levantamos e seguimos em frente. Como mencionei antes, todo comportamento é uma forma de comunicação. Portanto, por trás do comportamento você vai encontrar sentimentos. Depois que descobrir os sentimentos por trás de qualquer comportamento em particular, demonstre empatia e então, se conseguir exprimir o sentimento em palavras, ajude a criança a usar a linguagem verbal para se expressar e assim ela vai sentir menos necessidades de agir em função desses sentimentos. No exemplo acima, percebi que Flor, desacostumada a caminhar por tanto tempo, estava cansada e queria descansar. Pensei em como ela devia estar confusa por todas as visões e sons ao redor. Ela poderia ainda não ter aprendido a bloquear os menos relevantes, como um adulto faz de maneira automática. E isso podia estar por trás da necessidade de se concentrar em apenas uma coisa. Ajuda mais pensar em uma situação do ponto de vista de uma criança do que do seu. O meu aqui teria sido: quero voltar para casa. Ela está me impedindo. É minha vontade contra a dela. Tradicionalmente, acreditava-se que não se deveria deixar que as crianças conseguissem o que queriam. Acho que era isso que o velho estava tentando dizer com seu comentário: ela está ganhando. Estava seguindo a lógica de você está dando corda para se enforcar. Escuto isso o tempo todo quando as pessoas falam sobre birras. Os pais parecem ter tanto medo das birras que simplesmente dar atenção a uma, segundo eles, faz com que a criança nunca passe dessa fase. Nesse jogo dos pais de não deixarem as crianças vencerem, ninguém sai ganhando. Existe apenas manipulação, em vez de uma relação mútua. O jogo não é real, é uma coisa que os pais inventam. Essa estratégia se baseia na fantasia do que vai acontecer no futuro, em vez do que está acontecendo no presente. O que estava funcionando naquele momento era que Flor estava descansando antes de continuar nossa caminhada. O jogo de ganhar e perder pode se enraizar como uma dinâmica e prejudicar os relacionamentos. Ao dominar uma criança, você a ensina a dominar, e seus filhos criarem o hábito de pensar que é normal e desejável impor sua vontade sobre os outros. Será que os coleguinhas vão gostar deles se agirem dessa forma? Se você agir como se boa parte da criação dos filhos se resuma a impor sua vontade sobre eles, os padrões de relacionamento que eles vão aprender com isso podem se tornar danosos. Se uma criança aprende uma opção limitada de papéis, o agente ou paciente, ou, para colocar em outros termos, o dominador e o submisso, isso limita consideravelmente seu potencial como pessoa. Por exemplo, se os papéis que ela tem lembram mais de opressor e vítima, pode se tornar o terror da vizinhança.
ou se colocar automaticamente no papel de vítima. O jogo de ganhar e perder também tem consequências para o repertório emocional do seu filho. Perder uma batalha de vontades pode muitas vezes levar à humilhação. E a consequência disso não é, como na origem da palavra pode sugerir, mas tornar-se uma pessoa humilde, mas sim raivosa. Essa raiva pode se voltar para dentro, levando à depressão, ou para fora contra o mundo, resultando em comportamentos antissociais. Então, se o que importa não é ganhar ou perder, qual é a melhor forma de ajudar uma criança a se comportar de maneira apropriada e conveniente a todo momento? Em geral, manter o que funciona no presente, o que se baseia na realidade, em vez do que você teme que possa acontecer no futuro com base em uma fantasia, é uma máxima útil para seguir com os seus filhos. Manter o que funciona no presente em vez do que você fantasia que possa acontecer no futuro. Uma paciente minha, Gina, estava desmamando a filha. Sua única maneira de conseguir fazer a filha se alimentar era cantar para ela enquanto a menina comia legumes e macarrão sentada em um tapetinho especial no meio da sala. Assim, a criança ficava feliz e, como a comida estava entrando, minha paciente ficava feliz também. Às vezes, contamos histórias sobre o futuro para nós mesmos, e ela só conseguir comer se tiver alguém cantando. E se ele nunca aprender a dormir na própria cama? E se ela nunca largar a chupeta? E se ele levar o polvo de pelúcia para o primeiro dia de trabalho? Mas essas histórias não passam disso. Histórias. No exemplo anterior, se Gina tivesse pensado, e se minha filha só comer desse jeito para sempre? E se nunca aceitar comer à mesa? Ela poderia ter ampliado essa preocupação para o horário de almoço na escola, os restaurantes, talvez até com o primeiro encontro da filha. Mas acredita em mim, quase tudo nas crianças é uma fase. Portanto, não tem problema manter o que funciona no presente, por mais estranho que pareça. Acho que manter o que funciona para todos agora é especialmente útil quando o assunto é dormir. Se a única maneira para todos conseguirem dormir é se você juntar duas camas e empilhar a família inteira, não se preocupe com amanhã. Durma hoje. Mais tarde, seus filhos vão querer uma cama só para eles. Vão se cansar dos seus roncos. Se o que funciona deixar de funcionar, promova uma mudança em prática, mas uma em que todos saiam ganhando na medida do possível, ou pelo menos em que não haja vencedores ou perdedores. Demonstrar flexibilidade vai tornar isso mais fácil. As qualidades de que precisamos para nos comportar bem. Como eu disse, seu trabalho é dar o exemplo do bom comportamento, lidar com seus filhos e com outras pessoas com a mesma atitude empática e torcer para que eles adotem esse comportamento também. Além disso, há 4 habilidades que todos precisamos desenvolver para socializar e nos comportar de maneira conveniente. São elas: 1. Capacidade de tolerar frustrações. 2. Flexibilidade. 3. Habilidade de resolução de problemas. 4. Capacidade de ver e sentir do ponto de vista dos outros. Para colocar isso em contexto, conseguir. 1. Tolerar minha frustração quando Flor quis se sentar em um degrau no caminho de volta do mercado quando eu queria ir para casa. Fui 2. Flexível porque mudei minha expectativa sobre a velocidade do progresso que faríamos em nossa caminhada de volta. Resolvi o problema. 3. De Flor precisar de um descanso, permitindo que ela fizesse uma pausa. E 4. Usei minha capacidade para ver como podia ser essa vontade de parar um pouco da perspectiva de Flor. E além disso, consegui ver a situação do ponto de vista do velhinho também, de modo que fui capaz de me comportar de maneira conveniente tanto com Flor como com ele. Algumas crianças aprendem as 4 habilidades de comportamento socializado de maneira natural, porque imitam aqueles ao seu redor. Mas a idade em que as crianças atingem qualquer macro, incluindo esses, é muito variada. Algumas conseguem ler antes dos 3 anos, eu só aprendi com fluência aos 9. Algumas conseguem correr de um lado para o outro, enquanto outras ainda preferem engatinhar com 1 ano e 6 meses de idade. E assim, como habilidades físicas são aprendidas em idades diferentes, as crianças também desenvolvem cada uma de suas habilidades comportamentais em momentos que não coincidem com um dos seus pares. Ouço muitos pais falarem de que seu filho está deixando malucos
o que se traduz por não consigo fazer meu filho parar de gritar, chorar, reclamar, pedir ou qualquer comportamento que os esteja irritando. Acredito que, quando as crianças se comportam de uma maneira vista como inconveniente, isso não pode ser considerado uma escolha feita com a mesma consciência de um adulto. As crianças querem ser amadas por você, querem se conectar, querem ser amigas. Às vezes querem tanto sua atenção que mesmo uma atenção negativa é melhor do que não receber atenção nenhuma. Para controlar suas próprias emoções perto dos seus filhos, pode ser útil conseguir entender a emoção e as circunstâncias que fizeram a criança se comportar de uma maneira que você considera difícil. Algumas crianças parecem ser difíceis de entender e acalmar desde o começo. Pode ser cólica ou algum outro desconforto, como não gostar de luzes ou barulho, ou querer uma soneca longa, ou estar cansado ou com medo, ou ser muito sensível e muito outras coisas. Muitas vezes podemos não fazer ideia da causa da angústia, mas isso não quer dizer que não devamos tentar. Por outro lado, uma criança que era fácil de acalentar quando bebê pode ter dificuldades em lidar com o autocontrole depois. Tranquilizar e aceitar seus filhos em qualquer estágio em que estejam tem mais potencial de ajudar a incentivá-los a seguir para o estágio seguinte do que perder a paciência com eles. Muitas vezes, a frustração de uma criança surge quando a dificuldade para fazer alguma coisa é grande demais e ela não consegue dar conta. O momento em que as crianças mais se frustram é logo antes de dominarem um novo estágio ou habilidade. Antes de conseguirem caminhar, falar, pensar, escrever, serem sexualmente ativas, independentes, é quando estão mais irritadiças. Você pode pensar no acesso de raiva, birra ou mau humor inconveniente dos seus filhos como um marco de desenvolvimento que ainda não foi alcançado, em vez de uma intervenção planejada e intencional da parte deles. Quando vemos uma criança fazendo birra, percebemos que ela não está gostando. Ninguém iria querer se sentir daquela forma se pudesse escolher. Outra coisa que diz muito é que as crianças se comportam de uma forma que é inconveniente para os outros, porque os pais são permissivos. Isso não é verdade. Muitas pessoas permissivas conseguem criar filhos cujo comportamento não é um problema nem para eles nem para os outros. E pais rigorosos às vezes têm filhos que, por mais que sejam tratados com firmeza e coerência pelos responsáveis, se comportam de maneira inconveniente. Às vezes, o fato de uma criança se comportar ou não de maneira conveniente não está relacionado à rigidez ou à permissividade dos pais, e sim à velocidade com que aprende essas 4 habilidades: tolerância à frustração, flexibilidade, habilidades de resolução de problemas e capacidade de levar os outros em consideração. Aprender a se comportar de maneira conveniente em vez de antissocial não é uma ciência exata. O que motiva uma criança a se comportar bem pode não trazer os mesmos resultados em outro. As crianças são pessoas, não máquinas. Queremos que consigam se conectar e se relacionar, e não que virem robôs. Não sou muito fã de quadros de bom comportamento ou subornos, porque giram mais em torno de julgar comportamentos do que se relacionar. Com isso, as crianças não aprendem nem tolerância à frustração, nem flexibilidade, nem habilidades de resolução de problemas, nem a pensar e sentir pelos outros. Os quadros de comportamento são manipuladores. São um truque. Se manipularmos as crianças, não podemos reclamar se elas aprenderem a manipular os pais e as outras pessoas. Acredito na ideia de que os relacionamentos com as crianças não em condicioná-las a querer adesivos de estrelinhas. Quando nos comportamos bem, raramente é porque queremos uma recompensa ou temos medo da punição, e sim porque ter consideração pelos outros é natural para nós. Porque aprendemos que a colaboração leva a uma vida mais harmoniosa do que a oposição. Não fazemos favores aos outros ou levamos em conta seus sentimentos porque temos medo de um castigo se não fizermos isso. Ajudamos as pessoas porque queremos tornar a vida delas mais fácil. Queremos que nossos filhos ajam com consideração e empatia pelos outros, não que sejam motivados apenas pelas ideias mais estreitas de punição e recompensa material.
Dito isso, não conheço um único pai ou mãe, incluindo eu mesma, que não tenha recorrido a um suborno em algum momento. Mas isso deve ser a exceção, não a regra. A melhor maneira de fazer seus filhos se interessarem pelas tarefas da casa, por exemplo, encher e esvaziar a lava-louças, é deixar que brinque com o que quiserem quando são bem pequenos. Lembre-se, brincadeira é trabalho. Eles vão continuar imitando você quando você cooperar com a brincadeira e vão cooperar com você. E depois daquilo que admito que possa parecer um longo tempo, você vai ter uma pessoa na sua casa que tira as louças da máquina porque quer colaborar, não porque está recebendo um suborno para isso. Algumas pessoas defendem pagar os filhos para fazer tarefas a fim de ensinar algo, segundo dizem, o valor do dinheiro. No entanto, acredito que para ensinar uma criança o valor do dinheiro, precisamos ensinar o valor das pessoas. As crianças aprendem seu comportamento pela forma como são tratadas. Só aprendem a dizer por favor e obrigado quando demonstramos gratidão e respeito por elas também. A partir disso, elas podem incorporar esses sentimentos. Se você simplesmente treinar seus filhos a dizer essas coisas, eles podem nunca aprender a senti-las. Podemos ficar envergonhadas quando alguém dá um presente para os nossos filhos e eles não agradecem, porque queremos que todos os amem tanto quanto nós e não queremos que eles passem uma imagem negativa de nós como pais. No entanto, devemos deixar nosso narcisismo de lado. Em vez de humilhar nossos filhos, obrigando-os a dizer algo que eles podem não sentir, podemos agradecer nós mesmos para que a pessoa não se sinta desvalorizada. As crianças aprendem a gratidão real quando é mostrada para elas. Isso começa com você aceitando aquelas xícaras de chá de faz de conta que elas oferecem por horas a fio. Essas horas não são desperdiçadas, são horas investidas. Se todo comportamento é comunicação, o que este ou aquele comportamento inconveniente significa? Então, como entender que um comportamento inconveniente dos seus filhos pode significar? Comece pensando em quando você está no seu pior dia. Sei que mostro o meu pior lado quando as pessoas ao meu redor não me entendem e não parecem tentar me entender. Acho um esforço me comportar bem se preciso da atenção de uma pessoa e ela está me ignorando. Me sinto estressada quando uma expectativa, uma esperança ou um plano que tenho é frustrado por coisas fora do meu controle. Quando esperam que eu faça algo que considero impossível, ou quando estou numa situação que não consigo mais suportar. Quando nossos filhos agem por frustração, é provavelmente por circunstâncias parecidas. Eles podem chorar ou fazer birra ou gritar, espernear, bater, atirar coisas ou até ficar se debatendo tanto que acabem se machucando. Preste atenção em quando eles agem desta forma. Quais são os gatilhos? Com que frustrações eles têm mais dificuldades? O estado de humor dos pais é uma das causas? Você precisa observar bem, porque se perguntar à criança, pode não saber por que agiu daquela forma. Ela provavelmente vai dizer algo como não é justo ou até não sei. O problema é que quando estamos angustiados, esse sentimento é tão predominante que se torna difícil de articular. E no caso de uma criança muito nova, é ainda mais difícil articular porque ela acha determinadas situações difíceis ou impossíveis de lidar. Às vezes, isso pode se aplicar a nós como pais, além de nossos filhos. Vamos dar uma olhada no exemplo a seguir? É um e-mail que recebi de Gina, que tinha uma filha chamada Ayof no berçário. Hoje fiquei presa no trem por 1 hora vindo de Londres, então só consegui chegar à creche para buscar a Off às 5h40, mais de meia hora atrasada. Quando cheguei, ela parecia bem, brincando tranquilamente com o menininho. Mas assim que saímos, começou a agir de maneira muito, ou vou dizer de uma vez, porque é o que estou pensando, mal criada. Quando pedi a ela que vestisse o casaco, ficou correndo pelo corredor de um lado para o outro, gritando não, não, não. Me senti completamente fora de controle, como se ela estivesse me dando voltas. Fiquei muito envergonhada na frente dos outros pais. Para tentar parecer firme, falei para ela que não ganharia sobremesa à noite se continuasse, mas é claro que isso não fez diferença. O filho de ninguém mais na creche age dessa forma. A OF sempre parece a mais desobediente.
Do lado de fora, continuou igual. Não queria subir no carrinho, não queria colocar a touca nem as luvas. Tive de passar na farmácia, onde ela não quis segurar minha mão, depois ficou tirando as coisas das prateleiras. No caixa, começou a gritar e gritar. Tentando colocá-la no carrinho, acabamos quase nos engalfinhando enquanto ela gritava. De novo, me senti fora de controle e completamente inútil porque minha filha estava me desobedecendo e eu não conseguia controlar. Quando chegamos à esquina da nossa rua, percebi que depois de passar tanto tempo tentando colocar o casaco em Aoif, eu tinha esquecido minha sacola de compras com o jantar na entrada da creche. Voltei correndo, mas já estava fechada. Eu me senti desesperada. Fiquei muito brava com a Aoif, mais do que nunca, porque eu faria papel de besta e me acharia uma péssima mãe na creche. Quando chegamos em casa e vi meu marido, comecei a chorar. Eu estava literalmente de costas para a Aoif, chorando de soluçar. E isso também me deixou péssima, porque quem chora na frente do filho? Por que sou uma mãe tão ruim? Esta foi minha resposta. Que terrível perder a hora por causa de um trem que ficou parado por uma hora inteira. Se fosse eu, também teria ficado muito estressada, frustrada e triste, pensando como seria horrível me atrasar para a saída da creche. Também ficaria preocupada que a creche me acharia negligente por me atrasar tanto. Também ficaria com medo de que minha filha ficasse preocupada. Sabendo como essas coisas me deixam ansiosa, eu estaria no limite e precisaria de todo o resto corresse perfeitamente que a rotina fosse restabelecida. Por isso, estaria com tanta pressa para voltar ao normal que não me restariam forças para pensar em como a Yoff estaria se sentindo. Eu tentaria fazer com que ela se comportasse também, porque não me restaria mais nenhuma gota de energia emocional para diminuir a marcha e entender quais eram os sentimentos de Ayof e me esforçar para tranquilizá-la. Eu morreria de vergonha se outras pessoas, em vez de presenciar o amor e a cooperação entre nós, vissem nossa filha fazendo birra e me fazendo parecer incapaz de fazer algo a respeito daquilo. Também posso dizer, agora que estou um pouco longe dos tempos de ter criança pequena, que todos passamos por isso. Eu me sentiria péssima por ter feito uma ameaça. E ainda por cima acabar esquecendo as compras. Teria sido demais para aguentar a barra. Eu também teria desatado a chorar assim que encontrasse os braços seguros de alguém que me conhece e me ama. Agora vou imaginar como foi para a Ayof. Oi, mãe, ainda não sei escrever. E até minha fala é limitada, mas se eu pudesse me explicar isso, que diria? Ajudaria muito se, em vez de me julgar mal criada, me descrevesse dessa forma, você tentasse entender o que está acontecendo entre nós. Na creche, eu estava com uma sensação subjacente de mal-estar porque achei que já era para você ter chegado e era para estarmos juntos. Então, quando você chegou, estava no meio de um jogo complicado. Você me falou que estávamos saindo naquele minuto mesmo e me mandou colocar o casaco. Eu disse não. Então você insistiu e eu gritei e você ficou nada feliz. Aquilo não correu bem. Vamos analisar o motivo por que eu disse não? Criei o hábito de dizer isso quando as coisas são rápidas demais para mim e quero que elas desacelerem um pouco. Não estou tentando ser difícil nem manipuladora. É só uma reação automática porque odeio mudanças súbitas que não estou esperando. Você estava tão distraída e apressada que não consegui estabelecer uma conexão com você, e isso me assustou. E quando fico assustada, também fico brava. Você está sempre pensando no que precisa acontecer no futuro, mas eu vivo no presente e preciso que esteja no presente comigo. Caso contrário, me sinto sozinha e chateada. Quando você chegou atrasada, eu precisava que ficasse menos acelerada e explicasse o que aconteceu para não chegar na hora. Depois precisava que você explicasse o que aconteceria em seguida para que eu pudesse me preparar. Ainda não aprendi a ser flexível, então preciso de mais tempo do que você para mudar de marcha. Colocar meu casaco e parar o que eu estava fazendo era demais para mim. Aposto que se você estivesse no meio de um trabalho complicado, que é o que a brincadeira significa para mim, ficaria frustrada se fosse interrompida. O que preciso quando você quer que eu pare de fazer alguma coisa, seja lá o que for, brincar ou correr de um lado para o outro, é de um aviso. Preciso de um aviso específico para cada coisa. Parar de brincar, vestir o casaco, subir no carrinho. Preciso de um tempinho para absorver cada coisa também. Me fale qual é o plano quando eu souber e me dê a chance de absorver e entender. Posso precisar de um aviso de 5 minutos antes de ter de parar de brincar. E ouvir isso pode ser difícil para mim, depois de um aviso de 3 minutos.
Depois de 1 minuto, se eu ainda não gostar da ideia de vestir o casaco quando estiver do lado de dentro, leve meu casaco para fora e me peça para vesti-lo lá. Uma mudança de marcha em particular que odeia quando preciso parar de correr para subir no carrinho. Minha energia não tem por onde sair, então simplesmente explode em frustração. Quando você me fala para dizer não, ou parar de correr, ou gritar e diz qual vai ser a consequência, isso não ajuda. O motivo é que ainda não aprendi a olhar para os possíveis resultados futuros do meu comportamento. Essas vias neurais vão se ativar em seu devido tempo. Agora tenho que dar bronca. Isso me faz pensar que você não entende. Então fico mais assustada e brava, tenho que dizer não ainda mais. Quando eu me sinto estressada, não consigo ficar parada e quietinha. Ajudaria se você conseguisse tentar identificar minha dificuldade e a expressasse de uma maneira que fizesse sentido para mim. Por exemplo, você está se sentindo frustrada porque não quer parar com essa brincadeira divertida? Se colocar minhas frustrações e medos em palavras, vou aprender a usar as palavras também. Assim vou saber me comunicar melhor e ter menos chances de me descontrolar. Se você ficar brava ou disser que estou sendo boba, só vou me fechar e gritar mais. Sei que quando você está estressada e com pressa, é difícil para você estabelecerem uma relação comigo, em vez de simplesmente conseguir que eu faça determinadas coisas ou me comporte de determinada maneira. Mas quando temos um vai e vem, que me sinto reconhecida e vista e amada e compreendida, eu me sinto calma e meus sentimentos não estouram na forma de um comportamento inconveniente. Na farmácia, se tivesse me dito o que estava pensando em fazer, eu poderia ter ajudado você. Mas como só me falou para me comportar, eu imitei você e tirei coisas da prateleira. Por favor, me inclua nas tarefas, apesar de achar que está sem tempo. Demora muito de qualquer maneira, porque você passa esse tempo me dando bronca. Embora você estivesse chorando, foi amada e abraçada pelo papai. Que bom que ele entendeu que você tinha esquecido as compras. É disso que preciso também. Se você tivesse me dado um abraço na creche quando fiquei chateada por ter de parar a brincadeira, acho que nós duas teríamos me saído melhor. Mãe, como você sabe que vamos estar juntas para sempre, superficialmente se importa mais com o que os outros possam estar pensando. Eu entendo, mas não ajuda em nada quando você me julga pelos olhos dele. Em breve, mãe, vou conseguir suportar frustrações, ser flexível em relação aos planos, expressar meus sentimentos em palavras em vez de me comportar de maneira inconveniente e aprender a levar meus sentimentos em consideração também. Porque vou aprender vendo você fazendo isso com os meus. E não se preocupe em ser uma boa ou má mãe. Você é a melhor mamãe do mundo e nunca, nunca eu vou querer uma outra.